Olá! Hoje nossa videoaula vai falar sobre Hazard de Pipeline. Para podermos explicar o que são os Hazard de Pipeline, precisamos ter conhecimento anteriormente do que é pipeline. Pipeline é uma técnica utilizada para termos o melhor desempenho de um processador através da execução simultânea de partes diferentes de cada instrução. Vale lembrar que o melhor desempenho do pipeline é obtido quando todos os estágios estão sendo executados. Mas a técnica de pipelining sempre pode ser utilizada, porque nem sempre ela é possível. Porque podem ocorrer alguns conflitos que impossibilitam a CPU de executar todas as partes das instruções simultaneamente. Veremos com mais detalhes nos slides a seguir. Algumas situações resultam em perda de desempenho do pipeline e ocorrem quando o pipeline ou alguma parte dele precisa parar porque alguma condição não permite que ele continue. Essas paradas são chamadas de bolhas, e as situações que causam perda de desempenho no pipeline e o impedem de prosseguir ou fazer computar incorretamente são chamadas de hazards de pipeline. Veremos agora os três tipos de hazards de pipeline: os hazards estruturais, hazards de dados ou hazards de controle. Hazard estrutural. A causa deste tipo de conflito são recursos insuficientes da cache de dados e instruções unificadas. Uma solução é duplicar as unidades funcionais, aumentar o número de portas de acesso à memória ou mesmo separar a cache de dados e instruções. Porém, é preciso ter em mente que estas soluções vão aumentar, e muito, o custo do hardware. Em um hardware no qual não é possível, a solução é inserir NUPs, ou bolhas, que vão causar perda de desempenho da técnica do pipeline. Agora, veremos os hazards de dados. A causa deste tipo de conflito é quando o resultado de uma instrução anterior ainda não está pronto para quando a instrução seguinte for executada. Há também três tipos de dependência de dados, que veremos mais detalhadamente nos próximos slides. O primeiro deles é a leitura depois da escrita, que é exatamente o que o nome sugere. No exemplo, vemos que a instrução 2 quer ler R1 logo após a instrução 1 escrever em R1. Então a instrução 2 tem que esperar a instrução 1 terminar completamente para que ela execute a parte de acesso aos registradores para a leitura dos operandos. Há também o de escrita depois de leitura. Neste caso, a segunda instrução escreve no registrador antes que a primeira instrução o leia. No exemplo, por algum motivo a segunda instrução executou anteriormente a primeira, o que causa um conflito. O último deles é o de escrita depois de escrita. É bem similar ao de escrita depois de leitura, porém o conflito é causado por uma escrita na segunda instrução. Podemos ver no exemplo que o conflito ocorre quando o resultado da instrução 1 é inscrito em R1 por cima do resultado da instrução 1.2, que deveria ser o resultado final em R1. Agora veremos as soluções para os conflitos de dados. O forwarding é uma solução na qual um novo circuito é adicionado ao pipeline. É como um barramento que corta caminho através do pipeline. Apesar de adicionar um novo circuito ao hardware, seu custo é justificável por aumentar bastante o desempenho do pipeline. Há também a reordenação de código. O problema é evitado usando um compilador inteligente, que reordena o código em assembly para evitar esses tipos de dependência. Não é muito comum, pois o compilador deve ter informações detalhadas da estrutura. Como último recurso, podemos inserir os NUPs, ou bolhas, que atrasam as instruções que necessitam do resultado das anteriores. Agora veremos o último tipo de hazard, que é o hazard de controle. É causado por desvios no fluxo de execução dos programas. Uma das soluções é a inserção de NUPs, ou bolhas, como já vimos anteriormente. Porém, podemos solucionar este conflito de maneira mais eficiente, que é fazendo a predição de desvio. Há dois tipos de predição: a predição estática, na qual assumimos sempre tomar o desvio ou nunca tomar o desvio, e a predição dinâmica, na qual mantemos um pequeno histórico de desvios de 1 ou 2 bits para auxiliar na decisão.
Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa videoaula. Esperamos que você tenha gostado. Até a próxima!